Neste vídeo, um texto publicado em abril de 1963 no jornal Mensageiro da Paz, falando sobre troca de pastores nas Assembleias de Deus brasileiras. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Jornal Mensageiro da Paz, órgão oficial das Assembleias de Deus no Brasil, publicava apenas 2 números mensais do jornal, um a cada 15 dias. Evidentemente, os assuntos a serem publicados eram cuidadosamente escolhidos, uma vez que o jornal comportava apenas alguns assuntos. Pastor Luiz Bezerra da Costa era genro do recém-falecido pastor José Teixeira Rego, presidente da Assembleia de Deus em Fortaleza, Ceará. Após a súbita morte do pastor José Teixeira Rego, o pastor Luiz Bezerra da Costa tentou suceder o sogro na presidência da igreja. O texto a seguir, publicado no jornal, pode ter alguma relação com os acontecimentos ocorridos naquele momento histórico nas Assembleias de Deus em Fortaleza, Ceará. Deus não se deixa levar por respeitos humanos. Vejamos o que diz o apóstolo. Atendei bem por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele adquiriu com o seu próprio sangue. Atos 20, 28. Notai bem a admoestação do Espírito Santo. Atendei por vós mesmos e pelo rebanho, pois este custou caríssimo, sim, custou a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, as igrejas são muito preciosas aos planos do Senhor e, em particular, cada um de seus membros. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as que são minhas me conhecem. João 10 e 14. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. É ou não perigoso, irmãos, tocar mesmo de leve em uma das ovelhas do Senhor? Ai de vós, pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Ezequiel 34 e 2, João 10, do 12 ao 13. Leia com toda atenção Isaías 5 e 11, Jeremias 50 e 6, Mateus 7 e 15, Atos 20, versículos 29 e 30, Ezequiel 34 e 10 e Zacarias 11 e 17. São tão preciosas para o pastor as suas ovelhas que, se uma delas se extraviar, deixará no redil as 99 restantes e irá em busca da perdida até achá-la. Achando-a, trá-la-á sobre seus ombros gostoso. Lucas 15 e 5. Ele ama as suas ovelhas, ele luta e toma da boca do leão as 2 pernas ou um pedacinho da orelha. Amós 13, 12. Diante desse libelo, o pastor deve tremer e ficar mesmo atônito, porém não pode perder a calma. Considere o seguinte, que na igreja há irmãos que, em vez de terem o Espírito de Cristo, ao contrário, têm o espírito farisaico. Tais irmãos são perigosos, pois acham que são modelos de santidade, porém nada há de santidade, e sim zelo amargo. São capazes de engolir camelos e engasgam-se com mosquitos. Outros são como o irmão mais velho, de que nos fala a parábola de Lucas 15, 28. Outros são exclusivistas, intolerantes, querem mesmo servir de juízes, não tendo em conta o mal que podem trazer sobre si próprios. Mateus 7, do 1 ao 5. Há alguns que querem ter a primazia e mesmo serem ditadores da Igreja de Deus. Estes são lançadores de contenda e de discórdia entre os irmãos. Porém, ninguém se engane, Deus entrará em juízo com os perturbadores da igreja. Diz Paulo, se alguém pensa que sabe, ainda não sabe como convém saber. Notemos, excluir um irmão da igreja por qualquer de cá um pau
não é deixar o lobo arrebatá-lo, e sim lançar uma ovelha ao lobo. Quem faz isto é mercenário por não amar as ovelhas. Em nossos dias, como em todos os tempos, os mais visados depois dos apóstolos têm sido os pastores. Contra estes, o inimigo, diabo e Satanás, cerra fileiras, aproveitando toda e qualquer oportunidade para os atacar, por saber que a eles está confiado o rebanho do Senhor. Outro ponto que o inimigo não pode suportar é que os pastores sejam tratados pelo Senhor Jesus como anjos da igreja que pastoreiam. Se Deus põe o pastor na igreja, é claro que esse é responsável por todo o rebanho que lhe está confiado. O pastor, juntamente com os presbíteros e diáconos, constituem o governo da igreja e suas congregações. É claro que a igreja pode ter pastores auxiliares que também fazem parte do governo da igreja. O pastor de uma igreja é o condutor da igreja. Este deve ter uma mente bem esclarecida pelo Espírito Santo, uma visão clara do ministério que o Senhor lhe outorgou. O ministro do Senhor deve ter cultura, personalidade e espiritualidade para que possa desenvolver bem o trabalho para o qual foi chamado. Estar bem comprometido da responsabilidade que pesa sobre os seus ombros e ser livre do fanatismo e preconceitos. Para isso, deve ter uma personalidade bem definida. O pastor deve velar pelo seu rebanho como um pai vela por seus filhos. Nunca deve fazer acepção das suas ovelhas, pois todas foram chamadas por Deus e são ovelhas do Senhor. Num rebanho pode haver ovelhas gordas, magras, cegas, aleijadas, mesmo doentes. Assim é a igreja, e está aguardando o concurso do seu pastor, pois este foi posto para o aperfeiçoamento dos santos. 2 de maio de 1963, pastores regionais. Passarei a falar sobre os pastores regionais. Este título é novo, portanto, é uma inovação, porém uma boa inovação, sendo que este seja apenas um cooperador entre as igrejas e os pastores da região. Notemos bem, o pastor regional não é convidado dos pastores, nem das igrejas da região, nem em verdade poderia ser, e sim pela igreja da sede. Portanto, sua ação administrativa é apenas nessa igreja e suas congregações. Nas demais igrejas da região, é apenas um cooperador, pois estas estão sob o pastorado de outros pastores que têm as mesmas prerrogativas, se é que recebemos a mesma unção. Da mesma forma, as igrejas locais têm o mesmo direito que a sede, pois todas são autônomas, tendo o direito de escolher o seu pastor de acordo com a vontade de Deus. Quando por qualquer motivo o pastor não queira ou não possa continuar no pastorado de uma igreja, compete a este passar o pastorado a outro pastor que para isso tenha sido convidado pela igreja, ou, na falta deste, a um presbítero da mesma, o qual exercerá interinamente até a nova resolução da igreja, que deve ser o mais breve possível. Permutas de pastores. Sobre convites das igrejas, permuta de pastores, todo o trabalho ministerial numa região deve estar de pleno acordo com o pastor regional, em boa harmonia e cooperação mútua. Quando se verificam transmissões ou posses de pastores, sejam estas o mais solene possível e o pastor regional deve estar presente como convidado de honra. Com isto, eu não estou diminuindo nem desprestigiando o pastor regional, pelo contrário, estou poupando-os, pois as igrejas regionais sempre são grandes de milhares de membros. Pastorear uma igreja não deixa de ser um trabalho árduo, e para alguém ter vitória em seu pastorado, é necessário que possua todas as qualidades de um pastor e também a ajuda de Deus. Portanto, só o governo dessa igreja é bastante para tomar todo o seu tempo. Que vantagem teria o pastor regional envolvendo-se com outras igrejas que não estão sob a sua responsabilidade? É submeter-se debaixo de um jugo que não lhe é suave. É mesmo um trabalho inglorioso, pois nós não somos um bispado como o da Igreja Romana. Deixemos Roma com os seus dogmas e erros e tenhamos um ministério genuinamente evangélico, onde todos são iguais conforme o ensino do Divino Mestre. Lucas 9, do 46 ao 48.
Graças a Deus, no ministério evangélico não há superiores nem inferiores, e sim cooperadores. Vejamos Romanos 16, 21, 1 Coríntios 8, 23, Filipenses 4, 3, Colossenses 4, 11, 1 Tessalonicenses 13, 2, Filemão 24, 3 de João 8, Mateus 12, 24, 2 de Coríntios 6 e 1. Apesar desta grande lista de citações, que podia ser maior, provando que somos cooperadores, não estamos livres de ser atacados pelo espírito de vaidade e querer ter primazia, porém tenhamos cuidado. O caso é mais sério do que nós pensamos. Mateus 23 e 12. Só há um em que está na altura de superintender entre pastores e igreja. Este é o bom pastor. É Jesus o sumo pastor de todo o aprisco, de todo o rebanho do Senhor. Podemos tirar lições preciosas das 7 igrejas por intermédio do Apocalipse. São cartas ou mensagens dirigidas às igrejas por intermédio do seu anjo ou pastor, Apocalipse 2. Jesus, como superintendente, pode dizer: sei as tuas obras, e o teu amor, a tua fé, e os teus serviços, e a tua perseverança, e que tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Apocalipse 2, 19. Assim vemos que o Senhor é quem sabe as obras, caridade, serviço, fé, paciência, enfim, prosperidade ou regresso de uma igreja. De maneira que qualquer intervenção de um terceiro em uma igreja, seja o pastor regional ou um membro de uma convenção, fere a autoridade da igreja e enfraquece o seu ministério. E aí está um perigo para a igreja e não menos para quem se atreve a tanto. Entretanto, pode haver intervenção numa igreja, porém da seguinte maneira: que esta seja requerida pelo próprio pastor ou pela maioria da igreja que se dirijam ao pastor regional ou à convenção. Para isso, o pastor ou pastores convidados devem apresentar-se como cooperadores e não tomar partido. O convite deve partir do pastor ou da igreja. O primeiro a ser ouvido deve ser o pastor juntamente com seus auxiliares, ou seja, presbíteros e diáconos, depois a igreja. Muitos ministérios, porém um só Espírito. 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. Para que houvesse essa unidade indispensável, o Espírito Santo inspirou os apóstolos, os quais fizeram a primeira convenção em Jerusalém, Atos 15 e 6. Sendo um caso excepcional ou mesmo comum da igreja, os convidados unam-se ao pastor e à igreja e assim tratarão do caso ou dos casos com toda a harmonia em um ambiente de paz e amor cristão, tendo um só fim: defender o rebanho do Senhor. Sendo o caso com o pastor da igreja, e esta propõe a sua saída, só deve ser aceita por maioria absoluta da igreja, salvo em caso de pecado, quando o pastor não tem direito de reclamar. Enfim, o pastor regional com todos os pastores da região devem, unidos em um espírito de fraternidade, conduzir o rebanho em boa ordem, não encarando sacrifícios materiais, para que o mesmo esteja sempre em prosperidade, defendendo as ovelhas que estão no aprisco, não se esquecendo das que estão do lado de fora, tendo sempre em lembrança as palavras do Divino Mestre Jesus, que diz: eis que venho em breve, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Falarei agora sobre as nossas convenções. Como todos sabem, temos convenções regionais e gerais. Todas são muito necessárias, pois são elas o meio de cooperação nas muitas Assembleias de Deus em todo o Brasil para a unificação do trabalho do Senhor, pois a vitória do povo de Deus depende da sua unidade. Quanto ao que preside uma convenção, e muito especialmente em sua região, que deve sempre evitar, convém tratar com toda dignidade e absoluta imparcialidade os assuntos regionais, principalmente tratando-se de pastores e igrejas. Deve o pastor presidente de uma convenção abster-se de fazer valer as suas opiniões e sim concordar para que haja um ambiente saturado pelo Espírito Santo de Deus. Só assim os convencionais serão inspirados e os trabalhos prosseguirão sem perturbações. Devem ter os convencionais isso em lembrança: não entristeçais o Espírito Santo.
As convenções regionais e mesmo gerais, como já temos visto, são de caráter cooperativo, não lhe cabendo direito algum de decretar leis, nem mesmo resoluções que venham, embora de leve, ferir a autonomia das igrejas, para não quebrar a unidade de trabalho. Para isso, nós, pastores responsáveis pelo trabalho, não devemos ser vaidosos e nem tampouco devemos nos levar por respeitos humanos, sabendo que temos de dar contas a Deus pelo ministério que nos foi confiado. São coisas que a todos convém saber. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.